Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson. Eu vou fazer a apresentação da proposta de estudo, né, para a disciplina. O título da proposta é Estudo sobre os modelos preditivos para a previsão de demanda de sistemas de distribuição omnichannel. A escolha desse tema está relacionada com algumas dores que a gente tem na empresa que eu trabalho, para conseguir gerar um modelo preditivo de alta precisão, né? Nesse tipo de empresas que possuem esse sistema de distribuição, né? Onde tem a combinação entre os canais físicos e digitais. Esse é o roteiro aqui da apresentação. Então, vamos começar aqui pela introdução, depois passando pelo estado da arte, proposta e objetivos, falando um pouquinho da metodologia e uma proposta de cronograma e coloquei também as referências utilizadas aqui no material. Bom, dando um contexto um pouco do tema, a previsão de demanda é realmente crucial para a otimização das operações logísticas, né? E garantir uma eficiência em toda a cadeia de suprimento, principalmente nos ambientes omnichannel. É a partir da previsão de demanda onde começa inúmeros processos dentro da companhia, né? Um deles que é o principal, que está relacionado com as compras, né? Com as compras dos fornecedores, planejamento também de pessoas para trabalharem nos CDs, enfim, é o início de muita coisa dentro da companhia. A busca de uma experiência contínua para o cliente, ela acelerou essa integração, né? Então, hoje em dia é quase que impensável você ter empresas com canais de distribuição físicos que não ofereçam uma plataforma digital para que você consiga ter essa experiência mais fluida para os clientes, né? Então, isso fez com que muitas empresas caminhassem para essa integração e gerassem esse sistema híbrido, né, de distribuição, né, combinando canais. E o comportamento volátil dos consumidores, diversificação dos canais, a necessidade de serviços personalizados deixam a previsão mais desafiadora ainda, né? São ingredientes que deixam mais complexa e com desafios maiores de conseguir uma acurácia maior. Falando um pouco dos desafios, né, que são enfrentados nesse modelo de previsão. Volume e complexidade de dados, com essa integração dos canais, houve um aumento exponencial dos dados transacionais, de integração, o que requer modelos capazes de lidar com alta dimensionalidade e padrões de consumo não lineares, né? Dos modelos ideais, né, os modelos atuais, quais são os desafios, né? A falta de adaptabilidade desses modelos preditivos, porque, na sua grande maioria, ele é desenhado para um modelo de distribuição de apenas um canal, e essa adaptabilidade para ambientes omnichannel dificulta, né? A consideração de fatores como dependências temporais, espaciais e sazonalidades específicas. Outro desafio é a generalização e eficiência. Os modelos existentes eles têm essa dificuldade de generalizar cenários dinâmicos, impactando a sua eficácia e integrar dados multicanal para prever demandas com precisão. Tá? Então, aqui é um pouco do contexto do projeto. Agora, falando um pouco do estado da arte, né? Para nessa proposta de estudo, eu pretendo aprofundar um pouco dos modelos que são amplamente utilizados. Os modelos avaliados nessa pesquisa são redes neurais artificiais, que elas possuem uma alta precisão, mas um risco de overfitting e alto custo computacional. Essa questão do custo, ela vai esbarrar em praticamente todo o estudo, porque ela é o trade-off que eu preciso encontrar nesse estudo, né? Uma alta precisão com um custo computacional mais baixo. Máquinas de vetores de suporte, que elas são eficazes para dados pequenos, mas limitados para múltiplos canais. Aprendizado profundo, de plano, excelente para dependências temporais, mas exige muito recurso e dados rotulados, né? E os modelos tradicionais, que inclusive são alguns deles que são utilizados aqui na companhia, são eficazes para dados históricos e curto prazo, mas limitados a lineamentos dinâmicos. Bom, e algumas limitações aqui para fazer
vai fazer parte desse meu fundamento. É, a incapacidade de capturar variáveis pessoais de sistemas omnichannel e dificuldades de integração de cenários com mudanças rápidas dos padrões de consumo. Esses são limitantes aí, que já apareceram nas pesquisas iniciais que eu fiz para a proposta de estudo, tá? Falando um pouco da proposta e objetivos, né? O problema central de pesquisa é como melhorar a previsão de demanda em sistemas omnichannel utilizando machine learning, superando desafios de integração, sazonalidade e comportamento dinâmico do consumidor. E desse problema, eu abri em três questões principais de pesquisa, que são: quais são os modelos mais adequados? Eu vou acabar entendendo os prós e contras de cada um deles, para depois chegar numa conclusão de qual pode ser o modelo combinado ou não dessas técnicas. Quais são os desafios? Quais desafios limitam a sincronização e integração de todos os dados e todos esses processos? E como equilibrar a precisão e eficiência computacional, tá? E como objetivo de pesquisa, também está aberto em dois, né, em geral e específico. O geral, identificar e analisar os modelos de aprendizado mais eficazes para a previsão de demanda em sistemas omnichannel. E específicos são três. Primeiro, é fazer uma revisão da literatura existente, uma RSL, avaliar as limitações dos modelos atuais, através dessa pesquisa, e propor direções futuras para modelos adaptativos e integrados. Agora, passando um pouco pela metodologia e cronograma, a base inicial dessa metodologia é a revisão sistemática da literatura. Aqui eu trouxe as bases onde eu pesquisei e encontrei os artigos para essa pesquisa, e a string de busca, né? Essa string pode mudar de um portal para o outro, mas, a grosso modo, essa string que eu acabei consultando em cada um dos portais e acabei encontrando cerca de 25 artigos para essa RNCR. E como critério dessa pesquisa, pretende identificar estudos relevantes sobre previsão de demanda e sistemas omnichannel. Aqui eu trouxe um pouco do cronograma, que ele já está em curso, mas basicamente são 2 meses para a identificação e seleção dos artigos, análise crítica e categorização das abordagens, e, no último mês, a redação do relatório final e apresentação. E aqui são as referências bibliográficas que eu utilizei para essa proposta de estudo. Como eu disse, tem muito mais para a RSL, mas basicamente para essa proposta, com essas referências. É isso. Muito obrigado.